Está começando o programa informativo do Grêmio Estudantil Emílio Germano Bigger, da Escola de Educação Básica Padre Baldino Rambo. Agora, na Rádio Tunaporã, o programa EGEB, a voz dos estudantes. Muito bom dia a todos! Essa é mais uma edição do programa EGEB aqui na Rádio Tunaporã. Hoje é sábado, dia 1º de outubro de 2022. O meu nome é Marco Gustavo Baumgratz, eu sou o diretor social do Grêmio e comigo você vai acompanhar mais notícias e uma entrevista muito especial hoje aqui, 2 entrevistas especiais ao nosso programa. Então vem comigo que ele tá só começando. Confira agora o que rolou na semana. E como já havíamos trazido aqui no programa anterior, no sábado passado, informações sobre a Gincana do Rambo, a primeira Gincana do Rambo, nesta semana trouxemos uma participação especial da professora Cristiane Gretzler, que foi uma das membros da Comissão Central Organizadora e esteve diretamente ligada à organização dessa gincana, junto com os demais professores também de cada área do conhecimento. Então a professora Cristiane vai expor um pouco mais sobre como é que foram os resultados dessa gincana do ponto de vista da comissão. Falar um pouco o que foi arrecadado, os campeões e mais informações. Então, muito bom dia, Cristiane, e a palavra é toda sua. Bom dia, Marco, bom dia a todos que estão acompanhando o programa aqui pela Rádio Tunaporã. Então, na semana passada a gente teve a gincana do Rambo, né? Nos anos anteriores ela sempre era conhecida como a Gincana da Independência porque culminava com as atividades alusivas ao 7 de setembro. Mas este ano era de incumbência da escola somente acompanhar e assistir o desfile cívico. Então, e como a escola está comemorando 68 anos, decidiu-se na semana de aniversário da escola fazermos uma gincana de integração com todos os estudantes desta unidade escolar. Então foram cada um no seu turno. Então de manhã nós tivemos 10 equipes que compreendiam então as turmas de 6º ao 9º ano em ensino médio. À tarde tivemos 6 equipes somente do ensino fundamental, séries finais, ou seja, do 6º ao 9º ano. E à noite então as 3 turmas do ensino médio competindo com 4 equipes. A comissão organizadora da gincana, reunindo-se semanas antes, definiu várias atividades, várias brincadeiras, várias disputas com potencial para serem aplicadas na semana da gincana. E muitas delas, inclusive, a gente nem conseguiu fazer pela dinâmica do transcorrer da gincana. Mas uma das atividades e um dos principais elementos da gincana foi a solidariedade, né, que através das atividades que as equipes tiveram que fazer, culminou com, por exemplo, uma das atividades era trazer a mandioca mais comprida e a batata doce mais pesada. E todo esse alimento arrecadado, essas mandiocas, a batata doce, a gente já havia comentado com as equipes que a gente estaria doando para a Associação Hospitalar de Tunápolis. Mas também, no último dia da gincana, a gente havia solicitado para as equipes que elas trouxessem pelo menos 5 quilos de alimento não perecível. E esse alimento também estaria sendo doado para a Associação Hospitalar, que todos nós, inclusive, em algum momento da nossa vida, ou já usufruímos ou ainda vamos usufruir das atividades do hospital. Mas muitas das equipes não se ativeram somente aos 5 quilos de alimento. Teve equipes que trouxeram mais de 12, 13, 14 quilos. E no final, perfazemos, juntamente também com a primeira atividade, que era trazer ovos, né? Perfazemos um total de mais de 190 quilos de alimento não perecível
que foi entregue e doado para a Associação Hospitalar ainda na semana passada. Então, a gincana ela transcorreu no período diurno de segunda a quinta-feira e no período noturno de segunda a quarta-feira. Na terça-feira desta semana, então, divulgamos os campeões da gincana, que foi, então, no período matutino, a equipe 8, os aventureiros ecológicos, né? Que somente com uma diferença de 1 ponto para a segunda colocada. À tarde, nós tivemos então a equipe 2, que se sagrou campeã, os grilos azuis, os grilo azul, como eles se intitularam, foram os grandes campeões do período vespertino. E no período noturno, então, tivemos a equipe 1, que se sagrou campeã. As 3 equipes, as três primeiras colocadas, a gente, na verdade, divulgou toda a classificação, mas as 3 primeiras colocadas, a primeira colocada de cada turno, então, como premiação, vai, ainda este ano, ir assistir uma sessão de cinema na Cine Peperi. Essa sessão de cinema vai ser, então, custeada pela APP da escola e pelo Grêmio Estudantil. Também tivemos a parceria do Grêmio Estudantil, que disponibilizou, nesses dias da gincana, lanches que puderam ser adquiridos a preços bem acessíveis pelos nossos alunos. Então, resumindo, seria um pouquinho isso sobre essa gincana alusiva ao aniversário de 68 anos da Escola de Educação Básica Padre Balduino Rambo. Obrigada por disponibilizar espaço para a divulgação das atividades realizadas no educandário. Isto aí, a gente parabeniza as equipes campeãs. Vamos então citar aqui quem foram os componentes das equipes campeãs. Do turno matutino foi então a equipe número 8, Aventureiros Ecológicos. E os integrantes foram João Carlos Pelissari, Letícia Petzl-Schmidt, Agatha Rodrigues, Matheus Eduardo Giordani, Camille Vitória Bueno, Mirelle Stahl, Paulo Ricardo Rechtzigel, Felipe Ludwig, Jennifer Lehmann, Diogo Franz, Thiago Borscheit, Angela Borges, Guilherme Stulp e Jéssica Anchal. Parabéns então à equipe 8 pela vitória no turno matutino. E em seguida, a equipe do turno vespertino campeã foi a equipe 2, os Grilo Azul, com os componentes sendo eles Andressa Lopes, Cristiano Borba, Mariana da Silva, Thiago Seibert, Angélica Santana, Isabela da Rosa, João Felten, Ana da Silva, Eric Gonçalves, Gabriela Scherer, Maria Kerkhoff, Fábio Hauschild e Mike Fragoso. Parabéns à equipe 2, os Grilo Azul. E agora a equipe campeã do turno noturno, a equipe de número 1, os Magnatas. São eles Alisson Kawansen, Amanda Albrin, Gustavo Hennig, Joel Nilan, Kevin Kawane Rizudain, Gabriele Stulp, Arthur Lengert, Diana Paul de Araújo, Joyce Malman, Luiz Eduardo Voques, Victor Arthur Fragoso Crespan, Camille Stahl, Francisco Giovanni Lunques Petri, Jaine Betil, Leonir Hermes Heck, Rafael Luan Toiler e Irian Pablo Heckteisen. Parabéns à equipe 1 e parabéns a todas as equipes campeãs que vão então desfrutar desse grande prêmio que é uma noite de cinema no Cine Peperi. E parabéns também a todas as outras equipes, ao envolvimento e ao esforço que tiveram para que todos pudessem participar e colaborar com essa gincana. E agora, uma conversa super especial. Fala aí! E olha só que notícia mais interessante, que notícia bacana, porque a nossa escola, a Escola Balduino Rambo, fica entre as 10 melhores escolas estaduais no resultado do IDEB no ensino médio. O IDEB, então, é um índice que é feito do desenvolvimento escolar, ou seja, o desenvolvimento do ensino de cada escola. Neste, então, é feito toda uma prova com
determinadas turmas, e ali então é estabelecido uma nota geral para nossa escola, e nessa a nossa escola ficou então em 8º lugar das melhores de Santa Catarina. Para expor um pouco mais sobre como funciona esse IDEB e o que significa esse resultado e ainda as expectativas, os objetivos para o futuro, a gente trouxe aqui o assessor de direção, o professor Vianney Hammerschmidt, que vai então nos contar um pouco mais sobre esse fantástico resultado que é ficar entre as 10 melhores escolas estaduais de Santa Catarina. Então, muito bom dia, Vianney, e a palavra é toda sua. Bom dia, Rádio Vintes. É com muita alegria que nós, da comunidade escolar Padre Baldino Rambo, estamos aqui para falar, então, dos resultados do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, ou então SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica. A cada 2 anos se gera indicadores dentro do Brasil, em todas as instâncias, desde escolas federais, estaduais e municipais, e a partir disso, então, são ranqueados algumas escolas a partir de 3 indicadores básicos, que é o nível de aprendizagem em nível de português, em nível de matemática, e também existe um outro fator que é a taxa de aprovação. E nessa taxa de aprovação é calculado, então, a soma de todos os estudantes que fazem a prova ao longo, então, do período do percurso que eles fazem dentro do nível de avaliação. Então, por exemplo, os estudantes que fazem a prova no 3º ano, se faz toda a avaliação, então, desde o 1º, 2º e 3º ano. Então, toda vez que um aluno é reprovado ao longo desse percurso ou algum aluno abandona a escola, isso afeta, então, os índices que são, então, gerados na taxa de aprovação. Então, no caso da nossa escola, a soma das notas, nós estaríamos, então, com nota muito maior do que, de fato, nós estamos hoje, porque o rendimento, de fato, de aprendizagem dos estudantes em português e matemática foi muito bom, somando, então, 5,61. Só que a nota final do IDEB, nossa, ela ficou 5,1, nós perdemos, então, 0,6 pontos em função, então, da taxa de reprovação, que ela foi alta, né? Nós tivemos 10% em média ao longo desse percurso. E com isso, então, nós, enquanto escola, ficamos mesmo assim ainda entre as 10 melhores escolas da rede estadual de Santa Catarina. O que significa isso para nós? Traz um motivo de alegria, de orgulho para toda a comunidade escolar. É um trabalho articulado que começa desde educação infantil, ensino fundamental, anos finais aqui da nossa escola e todo o trabalho que faz no ensino médio. A gente tem uma preocupação muito grande desde a questão do planejamento estratégico com os professores e também com toda a comunidade escolar, a articulação com a comunidade externa em atividades e a inserção deles também em propostas pedagógicas aqui da nossa escola. Nós somos escola piloto do novo ensino médio e estamos desde 2019 fazendo uma série de estudos sobre a Base Nacional Comum Curricular e a proposta também do novo ensino médio no que diz respeito à parte diversificada. E ao mesmo tempo também, então, o trabalho pontual de cada professor, né, ele também é importante na medida em que ele vai consolidando habilidades e através disso também competências que estão previstas e que são avaliadas nessas provas. O trabalho das famílias em acompanhar o rendimento escolar dos estudantes e também assumir junto com a escola o compromisso de fazer uma educação pública de qualidade. A própria gestão escolar que trabalha na articulação e na harmonização de todos esses elementos já citados e também o acompanhamento pedagógico que a própria escola faz com estudantes que estão em situação de dificuldade de aprendizagem. Para além disso, como nós ainda podemos melhorar os nossos índices, até porque 5,1 num total de 10, embora que a gente esteja comemorando, também nos dá a noção de quanto que a gente ainda tem a melhorar e o quanto a nossa escola, os nossos estudantes podem se destacar em relação às médias estaduais e nacionais. É importante destacar isso também, de que nós continuamos assumindo um compromisso com toda a comunidade escolar e também com os estudantes, de ano após ano fazer o que a gente já vem fazendo para que a gente possa manter e sim melhorar os índices que a gente tem hoje. Só que isso não é um trabalho individualizado e não é um milagre. É importante a gente entender que isso tudo é um processo
e que ao longo desse processo inúmeros fatores contribuem. E o principal deles é a vontade que esses estudantes que fazem a prova em se permitir, né, naquele ano, naquele momento também entregar ao máximo, ao aceitar de fazer o desafio da prova. E nesse sentido a gente quer agradecer também ao terceiro ano, a turma de 2021, tanto do período matutino quanto noturno, que acabaram então fazendo essa prova e que se permitiram, né, se esforçar ao máximo para entregar então esses resultados para a nossa escola. Então, nesse sentido, agradecer a todas as entidades, né, e também aos pais que assumem junto com a escola essa preocupação, esse compromisso de coletivamente fazer um pacto coletivo para o bem-estar educacional e como consequência também para o sucesso escolar que a nossa escola nesse momento está celebrando com os resultados colocados. Em outros anos a gente já vinha tendo um avanço nesse sentido, né? Em 2019 a gente sentiu um avanço, mas cada ano é um ano ímpar, porque uma série de fatores acabam se juntando e que eles, ao interagirem, geram resultados. É claro que nós, professores, estudantes e pais, todos nós queremos que, de fato, a nossa escola seja sempre destaque. Que, sendo destaque, a gente consegue entregar para o mercado de trabalho, para a sociedade, para cada estudante que sai da nossa escola, uma mensagem, um passaporte de sucesso para a vida pessoal e profissional, para qualquer lugar do mundo que essa pessoa for. Então, nesse sentido aqui fica a nossa alegria, mas também aumenta o nosso senso de responsabilidade para que a gente possa continuar fazendo um trabalho sério, firme, tranquilo, capaz de dar conta das demandas, das necessidades atuais dos nossos estudantes e também das competências dos profissionais de futuro que a sociedade coloca, que o mercado coloca e que a gente quer, sim, dar uma boa base para os nossos estudantes. Isso aí, a gente agradece a participação do Vianney e da Cristiane, que nos expuseram aqui alguns dados e informações e aceitaram colaborar com o nosso programa EGEB. A gente agradece também a sua participação aqui, todo sábado escutando o nosso programa EGEB, estando por dentro das informações e notícias da Balduino Rambo. Muito obrigado. Siga-nos no Instagram, @grêmioestudantil_EGEB e a nossa escola, Escola Balduino Rambo, no Instagram. E a gente te espera semana que vem nesse mesmo horário, no sábado, aqui na Rádio Tunaporã. Um ótimo final de semana e valeu!